Marias Guardiãs das Florestas, tema divisão justa do trabalho doméstico. Vejam bem como é a vida de Maria da Conquista. Ela é agricultora, coletora e extrativista, cuida de sua família, é esposa, mãe e filha e sonha em ser ativista. Olá, minha gente! Estão animadas e animados para mais uma edição do podcast Marias Guardiãs das Florestas? Espero que sim, porque essa edição vai dar muito pano para manga. Para começo de conversa, a gente vai ouvir as companheiras Leide Aquino, que faz parte da Resex Chico Mendes, e a Ângela Mendes, claro, a filha do saudoso Chico Mendes. Bom, minha rotina não é diferente de como toda mulher que mora na floresta, né? A rotina diária, tanto trabalho com pequenos animais, tenho meu quintal florestal, trabalhamos com produtos extrativistas, com borracha, com castanha, e a luta no movimento, né? No dia a dia, no movimento de mulheres, na minha associação de moradores da reserva, na cooperativa. É uma rotina que ela é um pouco corrida, mas é prazerosa também. Faço de tudo um pouco. E ainda temos a parte da organização comunitária, né? A minha comunidade é uma comunidade muito organizada. Nós temos uma casa comunitária, temos uma escola, temos uma igreja, temos um campo de futebol e temos as nossas atividades que são nas datas já programadas. Inclusive agora, dia 12 de agosto, teremos a nossa maior festa da comunidade, que acontece há 26 anos, que é uma grande festa cultural que a gente faz todos os anos e que a gente da comunidade trabalha muito para organizá-la. E aí, sua rotina parece com a de Leide ou com a que Ângela retratou? Você acha justo o modo como o serviço de casa é dividido? É pesado para você ou todo mundo faz sua parte? É sobre essas questões que vamos conversar hoje. A nossa prosa é sobre divisão justa do trabalho doméstico. E quem nos ajuda a refletir sobre o tema é Graciete Santos. Ela é presidenta da organização feminista Casa da Mulher do Nordeste, que fica em Recife, Pernambuco. Para começo de conversa, vamos ouvir o que Graciete tem a dizer sobre a invisibilidade do trabalho das mulheres. A invisibilidade do trabalho doméstico está relacionada à cultura patriarcal. Essa cultura patriarcal tem como princípio fundante a superioridade do homem sobre as mulheres. Portanto, há uma relação de poder desigual e de desvalorização que estrutura a definição dos papéis sociais. Papéis que são de homens, papéis que são de mulheres. Essa cultura patriarcal, ela está relacionada, ela está estruturada no próprio sistema patriarcal. E esse, por sua vez, se articula com outros dois sistemas que estruturam as desigualdades sociais, que é o racismo e o capitalismo. Esses três sistemas articulados, eles têm como base, que fundamenta esse sistema, a divisão sexual e racial do trabalho. Essa divisão sexual e racial do trabalho, ela tem como princípio a separação, do trabalho doméstico e o trabalho, portanto, o trabalho reprodutivo e o trabalho produtivo, aquele que é compreendido e que é feito fora do ambiente doméstico da casa. Essa separação define que existem trabalhos para homens e trabalhos para as mulheres. Portanto, os trabalhos dos homens, eles têm um valor maior do que os trabalhos das mulheres. Ou seja, há uma separação e uma hierarquia de valores. Isso também se constrói no imaginário, no simbólico, e esse trabalho reprodutivo, doméstico, que é da responsabilidade de nós mulheres, ele não tem valor econômico nem social, e ele também é invisível, ou seja, não é valorizado pela sociedade, pela família, de uma maneira geral. E esse outro trabalho, o reprodutivo, esse trabalho desenvolvido no espaço público, que gera renda, que é reconhecido, que tem valor socialmente, é desenvolvido pelos homens de forma majoritária, assim, dentro dessa organização cultural, social aí que eu estou falando. Então, portanto, essa invisibilidade do trabalho doméstico, ele advém dessa lógica, desse pensamento que é construído
historicamente nas diversas culturas, né? Que isso, a depender dos tempos históricos, né? Da evolução, da articulação, inclusive da situação também econômica, social de cada lugar, isso vai variando, mas a estrutura, a base, né? Se fundamenta a partir daí. Além de muitas vezes não ser reconhecida, a carga de trabalho das mulheres costuma ser maior do que a dos homens. E isso é uma questão cultural que pode e deve ser transformada, como explica Graciete. E o feminismo vai fazer uma crítica, né? Vai dizer que esse trabalho, essa divisão, ela não existe na vida real. Porque as pessoas precisam comer, as pessoas precisam se reproduzir, as pessoas precisam cuidar da roupa, lavar, cuidar da casa, cuidar das crianças, das pessoas idosas. Essa relação afetiva do cuidado, ela é fundamental para a existência humana. Então, na verdade, essa divisão, ela é uma divisão para marcar de sustentar essa desigualdade das relações de gênero e as relações raciais, né? Não é à toa que a precarização, os trabalhos mais precarizados, de menores salários e de renda, estão nas mulheres negras. Graciete Santos explica que, inclusive, a sobrecarga de trabalho, as cobranças na família e rotina exaustiva podem também gerar violência, e quem mais sofre com essa realidade são as mulheres que vivem nas zonas rurais. A violência, quando a gente olha, né, para as mulheres rurais, ela tem, digamos assim, um contexto bem mais difícil, né? Porque a própria organização social nos territórios, digamos assim, de mais isolamento, isso também vem facilitando com que as mulheres, né, não tem uma condição de pedir ajuda, de partilhar. Então, a gente observa que quando as mulheres elas estão organizadas, né, nos sindicatos, nas suas associações, nos movimentos feministas de mulheres em seus territórios, isso tem ajudado. Primeiro, reconhecer que vive a violência, né? O outro passo é de denunciar essa violência. E esse processo, esse ciclo, não é possível ser feito sozinha. A mulher precisa ter um apoio, né? Então, fortalecer a auto-organização, ela é fundamental para essa, digamos, essa saída desse ciclo. A outra questão é que no rural, as políticas públicas de casas-abrigo, de delegacias, né? Então todos esses organismos de políticas públicas para as mulheres, elas são deficitárias, inexistentes e insuficientes. Até agora tratamos de problemas e consequências geradas pela falta de cooperação no ambiente doméstico. Mas Graciete também traz luzes para a gente refletir e encontrar formas de mudar essa realidade. Eu acho que uma estratégia fundamental para a gente mudar essa lógica, né, de que é de nossa única responsabilidade o trabalho doméstico, eu acho que são duas grandes frentes. Uma é o fortalecer a auto-organização das mulheres nas suas várias dimensões, né? Lá na sua comunidade, no seu município, no seu estado, e fortalecer o movimento feminista, né? Porque eu acho que a partir do movimento feminista é que a gente encontra saídas, né? É o movimento feminista que vai dizer que isso não é no nosso destino. Nós não nascemos, né, para viver uma vida com violência, ser submetida aos homens, a ninguém. Então, acho que conversar sobre o feminismo, né, desmistificar sobre o feminismo é muito importante para a gente mudar, né, esse pensamento, essa chave. Acho que uma outra questão é o que a gente, por exemplo, vem fazendo aí com a campanha pela divisão justa do trabalho doméstico. A gente precisa comunicar, a gente precisa ter estratégias de conversar com as pessoas e com os homens também, para que essas pessoas parem e reflitam, porque a divisão injusta do trabalho doméstico, ela não é bom para ninguém. Não é principalmente para nós mulheres, e né, considerando que nós mulheres somos diferentes, então para as mulheres pobres é pior, para as mulheres rurais, para as mulheres negras, essa situação piora ainda mais. Mas para os homens, porque isso também gera uma série de conflitos. Geram conflitos não só de violência entre ambos, mas de desafetos, gera problemas com os filhos, na educação dos filhos, né, de vivenciar, gera
problemas no sentido de que esses homens, eles são altamente dependentes. Eles são codependentes. Os homens não têm isso, a gente observa isso. Talvez uma pesquisa sobre isso seja interessante. Mas a gente observa que os homens, eles não conseguem viver sozinhos, né? Se a mulher deixa ele, ele vai atrás de outra. Porque ele precisa aprender a fazer tudo o que é necessário para a sobrevivência. E essa cultura determina esse homem também essa dependência. E eu acho que a codependência não é bom para ninguém. A gente precisa ter uma educação que ela seja libertária, de permitir que as pessoas possam viver de uma forma livre naquilo que querem fazer, mas numa relação também de conexão, né, como seres humanos, e de conexão também com a natureza, somos parte disso. Então eu acho que ações educativas, como campanhas, como programas de rádio, podcast, rodas de conversas, sabe? Acho que é fundamental. A gente precisa mudar essa mentalidade. Muitas mudanças já ocorrem, eu acho. Eu venho observando isso, principalmente nos casais jovens. Então é preciso a gente acreditar que a mudança é possível, ela é construída e, portanto, a gente pode desconstruir para que a gente viva um mundo melhor, para que a gente seja feliz. Além de todas as dicas que Graciete trouxe, é importante também cobrar dos governos políticas públicas efetivas que assegurem uma melhor condição de vida para as mulheres. Como estratégias para superar, para transformar essa divisão injusta do trabalho doméstico, além do fortalecimento da formação política, da auto-organização das mulheres, na sua articulação com os movimentos feministas, em seus estados, municípios, territórios, é também a incidência política, para que o Estado assuma sua responsabilidade sobre isso, no apoio à construção de creches, aos mecanismos de políticas públicas, né, como o movimento feminista já desde a década de 80, né, propõe, que são as delegacias especializadas para as mulheres, que a preparação e a formação, né, dos policiais para esse atendimento, que é também a disseminação de informações para que a população saiba aonde, como recorrer, para facilitar, por exemplo, o boletim, né, para que as mulheres possam fazer a sua denúncia. É também os equipamentos sociais, né, como as casas-abrigos, os centros especializados de atendimento às mulheres, de serviços com advogado, psicológicos. Então, eu acho que tem um papel aí do Estado, né, que é fundamental para essa garantia. Acho que a sociedade civil organizada, ela tem um papel importante, né, de fazer esse contraponto, de fortalecer o movimento feminista, de fortalecer práticas educativas também nas suas diversas formas, né, como eu já mencionei, mas precisamos sim incidir e cobrar do Estado a sua responsabilidade. E nas políticas educacionais, né, isso tem que ir para as escolas. Esse debate sobre a divisão justa do trabalho doméstico tem que fazer parte, né, do conteúdo das escolas, porque esse trabalho é fundamental para a humanidade, né? Sem cuidado com as pessoas, sem a produção de alimentos, sem um ambiente para moradia, um afeto, a questão da saúde mental que nós conversamos aqui. Então, tudo isso é importante, fundamental, ele faz parte, ele tem que estar no centro do pensamento, né? As políticas públicas, ele tem que estar no centro das relações sociais e da organização social. E você que está nos ouvindo, se identificou com o tema? Viu como é possível transformar esta situação e construir um mundo que tenha mais igualdade de direitos entre homens e mulheres? Então, não espera para amanhã, faça a sua parte. Para saber mais sobre o tema, acesse no Instagram a página @peladivisãojusta ou no Facebook Divisão Justa do Trabalho Doméstico. Nas redes sociais você vai encontrar vídeos, depoimentos, cards e muito mais informações. A campanha pela Divisão Justa do Trabalho Doméstico é uma iniciativa da Rede Até Feminismo e Agroecologia do Nordeste. Estamos no fim desta edição do podcast Marias Guardiãs das Florestas. Mas no próximo programa vamos tratar sobre a participação política das mulheres nas unidades de conservação.
Não perca, te encontro lá. O podcast Marias Guardiãs das Florestas é parte do projeto de formação em gênero e meio ambiente elaborado pela Saberes para o programa Copaíbas, comunidades tradicionais, povos indígenas e áreas protegidas nos biomas Amazônia e Cerrado. Um programa executado pelo Funbil com recursos da Iniciativa Internacional da Noruega para Clima e Florestas, a NICFI, por meio do Ministério das Relações Exteriores da Noruega. A coordenação do projeto de formação em gênero e meio ambiente é realizada por Laetícia Medeiros Jalil, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e por Márcio Ranauro, coordenador de projeto na Saberes. A equipe de pesquisa e produção de conteúdo também é composta por Marli Gondim, José Claudivan da Silva e Ingrid Klebiane Barbosa. Este podcast conta com a produção da Mavi Comunicação e Marketing, cordel de abertura Caio Menezes, locução Elka Macedo e edição Moésio Belforte.